Olá, aluno! Seja bem-vindo para mais uma aula. Meu nome é Rodrigo, sou professor de Geografia e irei conduzir essa grande área aí de preparação do Enem, que é as Ciências Humanas e suas tecnologias. Então, te convido hoje para mais uma aula, para você, aluno, que vai começar os preparativos para o Enem, ou você que já está estudando já para o Enem, convido hoje para mais uma aula. E dando continuidade em relação à aula anterior, que nós demos início sobre cartografia. Então, hoje nós vamos dar essa continuidade para mais uma aula da própria cartografia, essa ciência importantíssima dentro da geografia, ok? Então, nós vamos aqui entender um pouco o que essa cartografia está trazendo para dentro da geografia. Qual é essa importância, né? O que a geografia se utiliza muito dessa cartografia para entender essa questão das relações, a questão de territorial e essas questões sobre o espaço geográfico. Então, para a aula de hoje, o que eu vou trazer para vocês, né, em relação à ciência da cartografia, né? Então, para a aula de hoje, nós vamos compreender o desenvolvimento da cartografia na época das grandes navegações, tá? E sua contribuição para a expansão do comércio mundial. É muito bom frisar isso, que durante esses períodos, né, dos países europeus se lançarem ao mar em busca de novos territórios, a cartografia aí teve uma participação importantíssima aí para poder conquistar, né, novas regiões aí, os países europeus conhecerem aí novos lugares para poder explorar, né, automaticamente. Adquirir postura crítica em relação à escolha das representações cartográficas nas representações do espaço. Então, nós vamos ter aí tipos de mapas que vão representar esse espaço, nós vamos ter essas diferenças. Então, ou seja, nós não temos simplesmente um mapa único para representar o território, né, mundial. Nós vamos ter inúmeras representações, ok? E também nós vamos trazer aqui, compreender as visões de mundo expressas nos mapas produzidos ao longo do tempo e as projeções cartográficas mais utilizadas, né? Então, ou seja, a gente é bom sempre frisar aí essas questões das projeções cartográficas, que já foi questão de prova de Enem, já foi cobrado para poder diferenciar o que significa essas projeções, né? Ou seja, muitas vezes o aluno fala assim, mas o que seria uma projeção cartográfica? Qual que é a função dela? Quais são os seus estudos, características? O que ela pode trazer para a gente, ok? Então, para começar, a gente vai primeiro o conceito. Acho que é importantíssimo, muitas vezes, né, a gente sempre frisa para o aluno, para você, estudante do Enem, é importante saber conceito. O que significa cartografia? O que representa essa ciência, né? É a ciência que trata da representação da Terra, ou parte dela, através de mapas, cartas e outros tipos de projeções cartográficas. Então, lá no livro de Geografia, automaticamente você já se deparou com tudo que é tipo de mapa. Então, mapa do Brasil, mapa de uma cidade, mapa de um estado, mapa de determinada localização. Ou seja, você encontra no livro de Geografia sempre um mapa ali para representar alguma coisa, tá? Nós temos as cartas também, que é importante aí, né, nessa questão dos estudos do espaço, ou seja, formar, né, você planejar, organizar uma cidade, por exemplo, é importante esses estudos aí da cartografia em relação às cartas, né? E outros tipos de projeções cartográficas. Nós vamos ver mais para frente o que significa cada uma delas. Aqui, só estou trazendo para vocês uma breve história desse processo aí de construção da cartografia, tá? Então, os mapas produzidos ao longo do tempo sempre expressam ideias ou visões de determinada sociedade ou período histórico. Então, nós vamos se deparar com inúmeros mapas que eles vão representar para a época. Então, aí, como eu falei na aula passada, anterior, sobre a questão da evolução da tecnologia, esses mapas hoje cada vez mais modernos. Então, a gente tem a tecnologia na palma da nossa mão e a gente utiliza isso hoje com muito mais facilidade. Por isso, até frisei para vocês sobre a questão do geoprocessamento, sensoriamento remoto. São as tecnologias aí que estão muito em expansão hoje no mundo, né? Muito utilizado para justamente aprimorar o estudo do espaço geográfico, automaticamente a construção desses mapas, tá? Então, por isso que cada período, cada determinada parte da história, da sociedade, esses mapas foram adquirindo, né? Foi adquirindo novos formatos e automaticamente é que a gente conhece hoje, tá? Podemos dizer que a cartografia surgiu por volta do ano de 2500 a.C., ou seja,
quando foi confeccionado pelos sumérios, o que é considerado o primeiro mapa da história. Então, quando os povos daquela região já começaram a expandir ali, então eles já começaram a trabalhar a cartografia ali, já começou a produzir os seus primeiros mapas e ali já foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Os egípcios e chineses também dominaram a técnica da cartografia há muito tempo. Estima-se que os chineses usam a representação gráfica de regiões desde o século IV a.C., ou seja, então você já tem ali, né? Ou seja, também esses grandes povos da época já começando aí a sua evolução da construção, a utilização dele, para justamente obter e conhecer mais o território, né? Conhecer mais novas regiões com essa finalidade de conquista, né? Ou seja, do seu espaço geográfico, tá? A partir de 1413, com o início das grandes viagens marítimas, ou como eu coloquei lá, chamadas grandes navegações, tá? A cartografia ressurge como meio de garantir a segurança dos viajantes e de representação de novas descobertas. Então, aí a evolução para a cartografia desses mapas, justamente para orientar, né, esse período chamado de colonialismo, né, esse período que a gente tem aí das grandes navegações, descoberta de territórios, exploração desses novos lugares, ou seja, a cartografia também sendo muito útil aí principalmente para os países europeus, tá? Nós temos aí o primeiro atlas da história moderna, né, já aí surgiu no século XVI, né, em torno de 1570, aí você já tem o primeiro atlas, né, como vocês têm hoje o atlas que vocês conhecem, muito mais personalizado, muito mais moderno. Nessa época você já tem o seu primeiro atlas daquilo que tinha uma noção de conquista e daquilo que tinha noção de terras para a época, ok? E já no final do século XVIII, aí ocorre na Inglaterra, famosa Revolução Industrial, fato que marca o começo dos tempos modernos, né? Então você já tem aí a nova formatação do mundo, né? Sua importância para a cartografia é grande, uma vez que com a geração de riquezas foi possível um maior investimento na produção de cartas e instrumentos que melhoraram a precisão dos trabalhos. Então, aí com as novas tecnologias da época, né, nesse caso aí com a Revolução Industrial, esses mapas tornaram-se muito mais úteis ainda e muito mais modernos. Hoje, como eu falei para vocês, a tecnologia é cada vez mais avançada, automaticamente tudo fica mais, a evolução ela é muito maior, né, e fica hoje muito mais fácil essa aquisição. Então aqui eu deixo para vocês, pessoal, uma sugestão de um filme muito bacana, tá? 1492, A Conquista do Paraíso, já? Justamente esse filme aí vai trazer justamente essa concepção cartográfica e de conquista de novas regiões, de novos lugares para a época. Então deixa essa ótima sugestão nesses momentos aí que estiver tranquilo, uma folga para os estudos, e aí vai ser bom para vocês também conhecerem um pouco dessa ciência cartográfica, tá? Agora, mapas e visão de mundo, né? Então, ou seja, como é que funciona essa questão? Então, quando a gente vai tendo aquele breve histórico da cartografia, então você vai ter visões diferentes para cada sociedade e para cada momento histórico, tá? Então, a cartografia nunca foi uma ciência neutra, que representa exatamente o espaço ou a realidade, ou próximo disso, tá? Por trás de todo mapa há um interesse. Então, quando a gente vai ver aqui nas projeções cartográficas, logo em seguida, você vai ter aí alguns interesses políticos, econômicos, pessoal, ou seja, para construir esse mapa. Isso acontece, tá? Cada visão de cada um. Por isso que é importante frisar a construção do mapas e essa visão de mundo, ok? E também como forma de um objetivo, tá? Que é ampliar o território, melhorar a área agrícola e assim sucessivamente, tá? E um conceito, tá? O direito sobre determinada região, o uso do solo e etc. Então, quando você tem aí a construção desses mapas, você vai ter uma visão e vai ter algum tipo de objetivo no qual vai ter essa construção desse mapa. Então, se você vai fazer um mapa de uma determinada região do Brasil para a produção agrícola, então você vai utilizar aí essa visão dessa região, a construção desse mapa, para poder obter e usar a utilização do solo, ok? Aqui eu tenho para vocês
3 modelos aí de mapas que a gente tem muito utilizado hoje, que a gente tem aí nos livros, tá? Esses 3 tipos de aqui, chamada de projeções cartográficas. Então, aqui eu coloquei para vocês formas diferentes de ver o mundo. Então, você tem aqui o primeiro mapa. Esse você já tem um segundo mapa. Reparem que o primeiro mapa você tem aqui a região da Antártida, né, um pouco mais destacada, tá? Reparem para vocês verem, né, que a Groenlândia, nesse primeiro mapa, ela está bem superior ao território brasileiro, né? Isso é uma distorção, porque a Groenlândia é 4 vezes menor do que o território brasileiro, porém, nesse tipo de mapa, nesse tipo de visão, a Groenlândia está bem superior ao território brasileiro. Então, quando você vai construir esses tipos de mapas, você vai ter essas distorções também. Não vai ficar uma realidade completa, ela vai ter aí próxima dela, tá? Aqui você tem outro tipo de mapa. Reparem, destaque que as regiões polares são um pouco destacadas na região. A Groenlândia, por exemplo, aqui ela já não aparece com tanto destaque nesse tipo de mapa. Então, aqui já tem uma visão mais próxima daquilo que é a realidade. Porém, você tem um continente africano, as regiões sul aqui, né, do planisfério, um pouco mais destacada em relação ao mapa anterior, porque isso aqui tem um contexto político dentro aqui. Aqui nós temos um outro tipo. Olha, reparem para vocês verem as diferenças que vão tendo um cada outro por causa da sua visão justamente de construir esses mapas. O outro aqui é a mesma coisa, o Polo Norte também pouco destacado nessa região, mas você tem um formato aí, ele é muito mais cilíndrico aqui nesse caso. Então, ou seja, você vai reparar nesses 3 tipos as diferenças conforme a visão de cada um tem. A primeira projeção que nós temos aqui, que é a de Mercator, que é a visão eurocêntrica de mundo. O que significa isso? Ele coloca a Europa como o grande centro do universo, tá? Ela coloca a Europa, dá destaque muito para o continente europeu, ok? A projeção de Mercator é do tipo conforme, isto é, conserva o formato dos continentes, mas altera a dimensão de suas áreas. Então, aqui você tem todos os continentes, porém, as áreas elas têm as deformações. Então, aqui no caso, dá um destaque muito grande para o continente europeu, ele fica muito mais destacado justamente pelo contexto político e econômico para a época. Ou seja, a Europa como grande centro aí do mundo. Então, por isso que ela tem um destaque, né? Você repara a Groenlândia, o norte, sempre tem esse destaque muito maior em relação aos outros países, tá? Outra projeção que nós temos importante, que é a projeção de Peters, que é a terceiro-mundista. O que significa isso? Ele dá um destaque maior. Reparem como é que a África está aqui mais deformada, mais um continente maior em relação ao da Europa e na América do Norte aqui, né, nesse contexto. O que significa, né? O que quer dizer essa projeção? Mas houve uma polêmica, né? Porque aí você vai contradizer a um outro mapa, você vai construir conforme a sua visão e isso vai automaticamente causar um conflito. E aí surgiu uma polêmica em torno dessa projeção. O que significa, o que quer dizer essa polêmica, né? Uma vez que, além de proposições técnicas, ela também apresenta um cunho político. Então, nesse caso, Peters aqui deu destaque à África. Então, ele colocou a África como centro. No anterior, você tem a Europa e alguns países mais desenvolvidos como centro, né? Que é o chamado eurocentrismo, né? Ou eurocêntrica, né? Nesse caso, ele já destaca a África como aí o principal responsável, aí mais o continente mais importante aí nesse caso. Então, por isso que vai ter essas questões aí, essas polêmicas que vão surgir ao longo dessas construções desses tipos de projeções, tá? A outra, que é de Robinson, né, que é a chamada projeção cilíndrica, que eu mostrei no mapa anterior lá no início para vocês, tá? É esse mapa, né, essa projeção que vocês utilizam muito nos livros, é a mais utilizada hoje como recurso didático, pedagógico, é o mapa mais utilizado, ok? Que é o uso principal da projeção de Robinson, não é destinada a atuações e representações técnicas, tá? Mas sim ao uso didático. Então, os livros de geografia utilizam-se muito desse tipo de projeção, ok? Tendo sido recomendada para tal fim por diversas instituições educacionais de todo o mundo. Então, esse tipo de projeção é o que você mais utiliza. Agora, nós vamos entender um pouco aqui como é que cada uma foi construída, né? Como é que é esse processo. Mas, primeiro, vamos lá ao conceito? Então, ou seja, o que é uma projeção cartográfica, né?
Projeções cartográficas são sistemas de coordenadas geográficas, muito falados sempre, né? As famosas latitudes e longitudes, né? Constituídos por meridianos, semicírculo imaginário traçado de um polo da Terra a outros, paralelos, linhas imaginárias paralelas à linha do Equador, sobre os quais podem ser representada a superfície esférica da Terra, tá? Olha só como é que foi construída essa projeção cilíndrica. Então, para chegar nesse tipo de projeção, repare para você ver que é como se colocasse a Terra, né, dentro de um cilindro e depois abrisse ela. E aí você tem essa projeção, né? Por isso que há uma deformidade nos mapas, tá? Em relação à área de cada país, de cada lugar, por causa disso. Porque não tem como ficar exatamente representado como é, pela extensão territorial de cada um. Então vai ter muitas essas deformações, mas os mapas eles vão chegar próximos, né? Próximos daquilo que é a realidade, mas essas deformidades elas vão acontecer. E se caso, igual eu coloquei lá, tiver algum cunho político, econômico, de interesse, consequentemente esses mapas vão ter um destaque maior para uma determinada região. Nós temos aqui a projeção cônica. Olha só que interessante essa projeção cônica, né? Ela vai dar muito destaque para o Polo Norte, tá? Reparem para você ver que nos mapas anteriores, as regiões de polos, elas não são tão destacadas. Por exemplo, essa aqui, né? Como vocês podem observar, a região do Polo Norte ela é pouco destacada aqui, tá? Já nesse caso da cônica, não, porque o uso dela, um cone, né, como a representação do planeta, e aqui coloca, e você tem um destaque para essa região do hemisfério norte, ali o polo norte do mundo. Então, você já tem um outro tipo de projeção que vai dar um destaque maior para essa região, tá? O outro tipo de projeção que nós temos é a projeção plana, polar ou azimutal, né? Que é um outro tipo também que vai dar destaque e ênfase aí também a esse tipo de construção desses mapas, ok? Também destaque para a região do polo, tá? Por causa disso, porque essas finalidades de estudo hoje, principalmente no mundo atual, essas questões climáticas que estamos vivenciando, territoriais, e hoje nós estamos vivendo esses períodos, né, de estudos cada vez mais complexos e necessários hoje, essa região ela precisa de um destaque, precisa de um estudo mais detalhado. E como você tem os mapas anteriores, outras projeções que não dão ênfase muito grande a esse tipo de estudo, aqui esses tipos de projeções elas vão dar esse destaque, tá? Então, como é muito importante para a gente aqui já ir finalizando, encerrando a nossa aula de hoje, é muito bom dar esse destaque a essas projeções, como elas são construídas e a importância delas para a cartografia. Então, por isso que a gente sempre é bom frisar. A geografia, ela se utiliza muito da ciência cartográfica justamente com essa finalidade de aprimorar os seus estudos sobre o espaço geográfico. Então, a geografia aí faz um casamento perfeito com a cartografia. Então, a cartografia ela vai trazer esses elementos, né? Essa construção desses mapas, ou seja, para justamente o geógrafo se aprimorar dela e automaticamente conhecer cada lugar, cada região, justamente com essas finalidades, esses objetivos que cada um tem, ou econômico, político, social, ambiental, seja ele qual for, ok? E aí fica a pergunta, qual projeção melhor? Né? Não existe uma melhor do que a outra, né? Então aqui nós temos os tipos de mapas, né? Coloquei alguns desenhos, algumas imagens aqui para vocês verem. Qual que é a melhor? Não existe uma melhor, né? Ou seja, vai depender do período, para a época e aquilo que for necessário para fazer alguns estudos sobre, né, a região, o espaço geográfico, tá? Muito obrigado, desejo para vocês um ótimo estudo e nos vemos na próxima aula.